Como não ficar desanimado quando você está estudando japonês? Olha, qualquer tipo de habilidade que você vai aprender que demanda longo prazo, e longo prazo são aquelas coisas que você não aprende em uma semana, nem em um mês, e normalmente você precisa de mais de um ano de dedicação para você realmente atingir o objetivo que você quer com aquilo. Um esporte, exercício físico, uma arte marcial, um idioma, um instrumento musical. Esse tipo de habilidade, esse tipo de aprendizagem são coisas que você desenvolve no longo prazo. Não é uma coisa que começa, se dedica por algumas semanas ou alguns meses e aí você aprendeu e acabou, né? É uma coisa que você incorpora em você como hábito. Você tem que incorporar em você como hábito. E isso tem que fazer parte da sua vida, tá? Você tem a sua rotina, onde você faz as coisas do seu dia a dia. Talvez você vai para o seu trabalho, você vai para a sua faculdade, você assiste as coisas que você gosta de assistir e você pratica essa habilidade. Você estuda o idioma, você pratica o instrumento musical. Quem aí tem alguma dessas habilidades sabe muito bem disso, né? Não é uma coisa que um dia você começou a aprender e você terminou de aprender. É uma coisa que faz parte da sua rotina. E aí, para você conseguir desenvolver esses hábitos, tem algumas vertentes em relação a isso. Uma delas é você buscar prazer mais no processo do que no resultado. Então você quer aprender japonês. Provavelmente existe algum motivo para você querer aprender japonês. Existe alguma coisa que você quer conquistar com isso. Talvez você queira fazer seu intercâmbio para o Japão, ou você quer só visitar o Japão, ou você quer só assistir coisas em japonês que você gosta, quer ler coisas em japonês que você gosta, sem legenda, direto no idioma. São coisas que você quer conquistar com o idioma. A questão é, se você só se motivar quando isso acontecer, talvez essa motivação não vai ser o suficiente. Por quê? São conquistas que demoram um tempo, não tem como dizer que não. Às vezes, da primeira vez que eu comecei a estudar japonês, até eu ir para o Japão pela primeira vez, até eu ter oportunidade de ir para o Japão pela primeira vez, demorou 7 anos. Então, se eu fosse só me motivar depois de conseguir ir para o Japão, provavelmente eu teria desistido. Mas aí o que você faz? Você começa a sentir prazer no processo. Você começa a sentir prazer naquela atividade do cotidiano que você está fazendo, naquela conquista micro que você tem todos os dias. Então, ao invés de pensar no dia que você vai pegar o livro completo em japonês e ler o livro, você pensa naquela frase que você conseguiu ler hoje, no seu material didático de hoje, nos seus estudos de hoje, na aula de hoje. Ao invés de você se motivar e se energizar porque consegue ler um mangá, você tem que buscar se motivar, se energizar porque você conseguiu ler a frase de exemplo do que está sendo ensinado na aula de hoje. E aí você vai comemorando essas pequenas vitórias do seu cotidiano, do seu hábito, que aí isso vai te manter mais motivado e vai diminuir a chance de você desanimar. Desanimar às vezes também é normal. Qualquer coisa que a gente faz por um longo prazo, a gente pode viver períodos onde a gente não está tão animado. Só busque entender que você está desanimado por um pequeno período não significa que você está desanimado daquilo para sempre, para valer. Às vezes é só uma fase. E aí você tem que refletir a respeito disso. Às vezes é só questão de você dar um tempo. Às vezes é só questão de você passar uma semana sem estudar, passar 2 semanas sem estudar e depois voltar. Depois a própria motivação volta. Às vezes também é questão de você refletir se você quer isso mesmo. Por quê? Às vezes a gente começa a fazer alguma coisa porque a gente estava numa empolgação. E a gente dedica um tempo àquilo. E aí às vezes passou aquela empolgação, passou aquela motivação. Às vezes você nem liga mais tanto assim em realizar teus sonhos em relação ao Japão. Só que você sente como se tivesse uma dívida de terminar aquilo que você começou. Espero que não seja o seu caso, mas se for, tire momentos também de refletir. Né? Se você está só se cobrando porque você sente que deveria terminar aquilo que começou, ou você ainda realmente quer aquilo. Então, e essa é outra vertente. É justamente o resultado lá no final ser algo que você quer tanto, mas quer tanto, mas quer tanto, que isso te motiva a se dedicar durante esse período. E se você conseguir unir as duas coisas, aí é o melhor dos dois mundos. Né? Se você conseguir curtir o processo,
aproveitar o processo, sentir prazer com o processo, comemorar cada palavrinha nova que você entendeu, cada palavrinha nova que você aprendeu, cada frase nova que você entendeu, cada aula que você conquistou, cada aula que você assistiu, entendeu, tirou suas dúvidas. Se você conseguir comemorar cada uma delas e ficar motivado com elas, e ao mesmo tempo você ter um objetivo lá na frente, que pode demorar 7 anos para conquistar, igual aconteceu comigo, que era ir para o Japão pela primeira vez. Você tem um objetivo lá na frente e ele é tão forte que te motiva, aí você é imparável. Essa questão de comemorar as pequenas vitórias tá sobre o seu controle. Porque você pode até não gostar, talvez, da frase que você estudou. Mas consegue olhar para aquilo e sentir uma conquista, que você evoluiu, que você cresceu fazendo aquilo, que você não sabia e agora você sabe. E agora o teu pote de conhecimento aqui dentro está um pouquinho maior. Né? Você pode desenvolver esse hábito de focar mais nas coisas concretas, nas coisas específicas, nas coisas do agora, nas coisas desse momento, se concentrar em conquistar elas, olhando as coisas de forma menos macro, de forma menos abrangente. E aí, fazendo tudo isso, você diminui as chances de você desanimar. E quando desanimar, deixa que desanima por um tempo, vê se volta, reflete sobre o que você quer e vai trabalhando esses 2 pontos. Ajuda bastante você lembrar do teu objetivo, lembrar por que você começou e o que você queria quando você começou. E visualizar aquilo lá, né? Visualizar você lá no Japão, estudando no Japão, viajando para o Japão. Visualiza o dia que você chegou lá, né? Que você vai chegar lá. Imagina como vai ser, como que você vai se sentir. Fazendo tudo isso te motiva também. E te ajuda até a perceber se isso ainda te motiva. Se ainda te motiva, se ainda é o que você quer. E ver se isso ajuda você nessa questão de não desanimar com seus estudos, ok?